Olá, olá você. Bom dia você que está nos acompanhando aqui nesta live. Como diz o próprio nome, ao vivo. Então, bom dia a você. Bom dia e boa tarde, boa noite, você que está nos acompanhando pela versão gravada, posteriormente à live que aconteceu pela manhã. Então, boa tarde para você, boa tarde, boa noite. E boa tarde você, Rui, boa tarde você, Miel, que é ali em Portugal e na Arábia Saudita. Bom Bom dia, dia, né? boa tarde para nós aqui, para mim, Porto Alegre, boa tarde. Bom dia aí bom para os dia a brasileiros. todos aí. Tá certo. Então, hoje, vamos preparados para o nosso debate de hoje? Hoje o tema é instigante também, né? Vamos. A gente espera também muita Então, participação vamos das fazer pessoas, né? primeiro, para quem não acompanhou, não teve ainda a oportunidade de ver a live 1, ou de ver ou rever a live 1, vamos sintetizar numa frase de cada um o que foi a impressão que nós tivemos, a conclusão que nós tivemos no primeiro debate. Então, lembro a todos que as lives estão todas no YouTube, e também estão no YouTube ou nas redes sociais do Miel, que do Rui, das minhas, bem como da Gestur Brasil, da Gestur Brasil, e todas no Turismo Meu Negócio. Então, todas lá estão disponibilizadas em seguida a live que acontece, para ter assistido, ok? Então, da minha parte, eu sintetizando a primeira reunião, a primeira debate, é de que nós vamos começar a retomar pouco a pouco, a retomada, e eu concluí que é a partir do mês de junho em diante que vai acontecer. E que nesta retomada, os protagonistas serão o território municipal, os atores do território municipal, e por isso temos que estar de mãos juntas, montadas. Essa é a síntese, para mim, da primeira live. Está aí com vocês. Qual foi a de vocês? Rui. Se isso era para ser um debate, nós falhamos, porque aparentemente temos os três a mesma opinião, né? Então, por enquanto, não está havendo muito. Se bem, claro, a gente vai continuar discutindo de que forma isso ocorrerá. Agora, que é um fato que o protagonismo deverá ser do município, me parece que ficou claro desde a primeira live, e a gente vai continuar trilhando esse caminho. Então, eu concordo contigo nesse sentido. Bacana. Eu acho que a frase do Rui da semana da terça-feira foi fantástica. É o poder privado com a iniciativa pública. Eu acho que é exatamente isso. O momento agora é do empresariado, é do Convention Bureau, é do conselho, mas dentro de um modelo diferente. Eu acho que não dá para ficar repetindo aquele modelinho de desenvolvimento municipal, do folderzinho, do roteirinho, do eventinho. É tudo muito isso não vai levar a lugar nenhum, nunca levou, né? E não vai levar a lugar nenhum. Mas só para já botar um pouquinho de lenha na fogueira, eu não consigo estabelecer um universo para quando a crise vai acabar, sabe? Falar junho, a julho, as pessoas têm falado muita coisa. Inclusive, hoje, por incrível que coincidência, minha esposa me mostrou um vídeo do Drauzio Varela lá de janeiro, no Fantástico, quando ele falou, isso aí é uma gripezinha, a mesma coisa que o mesmo discurso do Bolsonaro, inclusive, e hoje, com certeza, ele não gravaria o mesmo vídeo passado todo esse problemão que estamos vendo aí, né? Então, é difícil a gente ainda prever alguma coisa, mas eu acho que é importante a gente seguir no debate, que é a proposta nossa, é o pós-vírus, né? O pós-crise, como é que os municípios têm que levar essa situação adiante. Ok, então vamos lá. Vamos lá. Aqui, quem está participando aí conosco agora ao vivo, você tem a grande vantagem que você pode participar. Você pode escrever ali no Facebook a mensagem logo abaixo do vídeo, e essa mensagem será mostrada aqui, será colocada para o debate. Então, por favor, fique à vontade, temos muito interesse na sua participação para dar mais sabor ao debate, tá certo? E o debate, quando a gente fala, nós três consensuamos no que nós vamos discutir.
mas não consensuamos necessariamente que vamos ter as mesmas ideias. Eu repito sempre isso porque é importante. Pode ser que a gente convirja, pode ser que a gente não convirja. Isso não negociamos nada antes, ao contrário, só sabemos da pauta. Então, por favor, participe, seja bem-vindo e vamos lá. O tema de hoje eu já vou colocar aqui na tela, compartilhando também com vocês, duas telas só para provocar o início desse nosso debate. Quem nós somos, vamos falar de destinos, de produtores e varejistas. Mas quem nós somos efetivamente? Então, deixa eu só dar uma olhada aqui na tela ok, estamos todos ok. Vocês estão vendo bem a tela aí, Rui? Tá tudo certo. Tudo certo? Perfeito. A hora que expandir, então, agora melhorou. Eu fiz uma pesquisa aprofundada, pegando os dados do primeiro trimestre de 2019 do Ministério do Turismo, do terceiro trimestre de 2019 e do IBGE de 2016, que é o último que fala, o último que tem, que mostra, por exemplo, quanto nós somos no turismo. Aí, aqui estão, essa tela resume, e eu vou expor em cima dela rapidamente. Mas, para chegar a isso, eu tive que fazer uma análise estado por estado, segmento por segmento, e para chegar naqueles totais que estamos vendo ali. Então, essa aqui se refere aos meios de hospedagem, com base nos dados do Ministério do Turismo do terceiro trimestre de 2019. Não fiz mais recente, porque o Ministério não disponibilizou ainda os dados mais recentes. Inclusive, está atrasado, já deveria estar disponibilizado o quarto trimestre, estar disponibilizado, mas, por enquanto, ainda não tem, não sei por que razão, mas tudo bem, então, utilizamos dados do terceiro trimestre. E das agências de viagens, também fiz um levantamento estado por estado, e nós vamos tratar só porque nós temos pouco tempo também, aqui nesta live, aí, em relação às agências de viagens. Então, nos atendo aqui exclusivamente aos totais, e apenas dos dois segmentos, porque eles são mais relevantes também para o setor, que são o setor de agenciamento e operação. Quando você fala aqui em agência, estamos falando também de operadoras. E quando estou falando de hotéis, aqui hotéis é o gênero, que é meios de hospedagem. Aí também, por uma questão estética e para ser mais simples, o nome mais curto, usei só hotéis e não meios de hospedagem, mas se refere a todos. Veja, nós, na retomada que nós vamos fazer agora, depois desse coronavírus, o que nós temos aqui? Veja, o IBGE, se nós falarmos em agências, nós não sabemos, na verdade, ninguém sabe quantas agências nós temos no Brasil hoje. Mas no Cadastur, nós temos 25.788 referentes ao primeiro trimestre, até o primeiro trimestre ao final do primeiro trimestre de 2019. Esse número já subiu, com certeza, porque teve ali, estamos falando de mais 10 meses para frente, quase 10 meses, ou 9 meses, que não tem dados aqui. Então, esse número ainda é maior. Então, que tem registro no Cadastur. Nas capitais, destes com registro no Cadastur, 48,48%, ou seja, 12.501, estão nas capitais. Veja, nós estamos falando que do nosso exército de vendedores, 48,48 estão nas capitais. Os nossos soldados estão nas capitais. Metade. Oi? Metade, né? Metade, exatamente. Então, veja, das 5.570 cidades brasileiras, apenas 1.817, ou seja, 32,62%, possuem agência de viagem. Ok? Isso, e uma coisa que nós não podemos afirmar, mas que a gente sabe,
o conhecimento e as relações e a vivência nossa indica que 95% desses 25 mil aqui, até mais, mas para não errar, 95% delas são emissivas. E nós estamos falando de turismo receptivo. Ok? Então eu estou colocando aqui o ponto para discussão, para reflexão. Então, veja, como é que nós vamos fazer uma retomada se apenas 32% dos municípios do nosso território têm agência de viagens, e sabendo que das 25 mil, mais de 95% delas são emissivas. Ou seja, e principalmente, com certeza, 80% delas emissivas para o exterior. Não é emissivas de uma cidade para outra no Brasil. Então, e esse número, para mim, depois vocês podem, esse é o tema também do debate, esse número aqui, para mim, ele praticamente dobra. Então, estamos falando de 25 mil aqui, então é no mínimo 50 mil agências de viagem, ou seja, CNPJs com o CNAE agência de viagem. Vou dar um exemplo. Se a gente pegar aqui, se a gente pegar aqui nas agências, vamos pegar o meu estado, o Paraná. Veja, na capital, tá vendo aqui? Na capital, 607. Estão vendo, né, Rui? Sim. 607 tem na capital. Mas eu tenho uma informação não confirmada, confirmada há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás, já era, ou seja, em 2018, nós já éramos 1.800 agências, ou seja, PJs com CNAE, agência de viagens, ativas em Curitiba. Aqui, no primeiro trimestre do ano passado, tinha 607 com cadastro. E na prefeitura, 1.800. CNAE ativas. Então, só para você ver o número. Se eu pegar esse dado em relação à lógica, então, a esse raciocínio, na pior das hipóteses, na hipótese mais conservadora, esse número aqui do cadastro dobra em número de agências ativas. Mas não podemos dizer porque não sabemos. Então, hotéis. E aí, vou acabar minha participação aqui de exposição do motivo. Hotéis. O IBGE de 2016, que é o último censo feito, diz que nós temos, já separando motéis, separando as outras unidades, aqui estão flat, meios de hospedagens efetivamente, 26.594. Destes, 10.845 têm cadastro. Desses 10 mil com cadastro, 2.710 estão nas capitais. Só, isso aqui se refere só quem tem cadastro. Ou seja, 24,99 estão nas capitais. Se pegar os números de municípios, então aqui 27, olha aqui, 32 agências e 27,36 cidades brasileiras que têm hotel com cadastro. E aí, se nós pegarmos o total de UHs, ou seja, quartos, qual é o nosso bunker, ou qual é a nossa estrutura de venda? Nós temos 1.011.254 quartos para serem vendidos. Se nós multiplicarmos isso por 365 dias do ano, 369.107.710 quartos para serem vendidos. Eu coloco esse dado porque depois, quando nós vamos discutir custos e vamos discutir vendas, nós vamos voltar a esses dados aqui que vão fazer as projeções lá na frente. Então, aqui um outro dado, os municípios regionalizados, o mapa atual do Programa Nacional de Regionalização do Turismo, tem 2.694 municípios regionalizados no PNRT, no mapa atual, que integram 333 regiões turísticas. Ou seja, olha a conclusão que nós podemos chegar aqui e que nos provoca aqui um debate bastante interessante.
2.694 municípios estão regionalizados, tem uma série de ações feitas que se habilitaram no programa que permitiram que eles integrassem o programa de regionalização. Ok, então eles têm um ponto a mais. Digamos, eram os antigos municípios de potencial turístico. Então, 2.694. Veja, com agência de viagens, se 100% disso fosse verdade, que 100% disso aqui fossem desses municípios aqui, ainda assim, veja, 1.817 contra 2.694. 1.524 contra 2.694. Ou seja, nós não temos aqui uma base instalada, nem para atender os municípios regionalizados. Nem para atender isso. Então, como é que nós vamos fazer para retomar um crescimento exponencial se os nossos vendedores, especialmente os canais de vendas, tem essa concentração nas capitais, dizer, esse diminuto cidades com vendedores, não só com vendedores, mas quem produz o turismo. Por isso tem aqui destinos, produtores e varejistas. Opa, mas onde é que estão os fornecedores? Vamos acabar com essa... Dizer, eu tenho uma ojeriza ao ouvir a palavra fornecedor. Porque se tem fornecedor, significa que tem um atravessador no meio. Então, são produtores. Como na indústria, produtores industriais, produtores agrícolas, por que no turismo não são produtores? Então está faltando produtor de turismo. Tem muito varejista que está vendendo o exterior, está vendendo o exército inimigo, o campo de guerra inimiga, e está vendendo um pouco... E por que está acontecendo isso? Porque eles querem? Não. Então, a retomada, eu avalio que a retomada precisa passar por uma mudança neste conceito que está aqui. Então, com isso, exponho inicialmente os fatos para que nós possamos discutir aqui efetivamente esses números que eu instigo vocês a conversar. O que vocês acham? Oi. Eu acho que a situação é um pouquinho pior do que você apresentou aí, porque eu tive um professor que me dizia, eu nunca mais esqueci isso, que números sem interpretação não são nada, então nós estamos aqui para interpretá-los. Quando você diz que existem, vamos lá, números redondos, 33 mil agências de viagens no Brasil, a primeira pergunta que me ocorre eu gostaria de ter acesso a um outro dado, que dessas 33 mil agências, que percentual delas é que é responsável pela 25 mil agências, 25, ok. Então, das 25 mil agências, que percentual de agências é responsável por qual percentual de faturamento? Ou seja, do total do bolo brasileiro de viagens, estou falando de quantos milhões ou quantos bilhões se gastam em turismo, isso está na mão de quantas agências? Porque eu tenho certeza absoluta que dessas 25 mil, a maior parte delas não significam rigorosamente nada. Deve ter agência aí que é o dono e mais o filho do dono que está na escola, o cara trabalha em casa e de vez em quando registrou lá no cadastro, tem lá um CNPJ, mas, quer dizer, o peso dele, na verdade, com venda de viagens é zero, ou muito próximo de zero. Então, esse mercado, na minha opinião, até onde eu conheço, apesar desse enorme número de agências de viagens, e eu digo enorme porque se a gente comparar com países desenvolvidos, nós vamos ver o absurdo que é só comparar com os Estados Unidos e ver quantas agências existem lá, num país que tem 50% ou mais a mais de população, mas, além disso, as agências existem, mas são, digamos, figurativas, elas não têm realmente nenhum peso, ou tem muito, estou falando de uma grande porcentagem, não tem peso nenhum
não tem ação nenhuma no faturamento de viagens. O outro ponto que eu acho que a gente deveria discutir, que é nessa retomada, quando você diz que 95% delas vendem o exterior, a pergunta que me ocorre é, e você fez essa pergunta, por que elas vendem exterior? Porque eu aprendi sempre em vendas que a gente vende aquilo que o cliente quer comprar. Então, quer dizer, que o trabalho que precisa ser feito, na minha opinião, é, digamos, educar o público brasileiro, e aí agora nós temos, digamos, um cenário favorável com essa crise que estamos vivendo, para que o público brasileiro redescubra os destinos nacionais. E isso passa lá na frente, quando nós vamos discutir custos, porque todo mundo que já viajou sabe que é mais barato ir passar uma semana em Miami do que passar uma semana em Fortaleza. Então, enquanto essa equação existir, o público vai querer ir para o exterior, e não adianta termos agências receptivas que elas não vão ter quem receber. Eu acho que essas é que são as grandes questões que nós precisamos discutir. Ok, Eduardo, vamos lá. Sua sapiência, por favor. Contribui. Olhando, eu não vou analisar dados específicos e entrar no detalhe, porque senão a gente vai ter um ataque cardíaco. Eu já estou aqui com a pressão já com 20/70, de olhar os números, eles refletem exatamente um lastro, um resultado de uma política nacional onde você não tem um ministério que está fazendo aquilo que deveria. Então, você tem uma completa desconexão entre mercado e os roteiros e as cidades. Você não tem uma política que, de fato, possa trazer a comercialização mais clara, mesmo porque o agenciamento hoje, muitas empresas conseguem se autopromover até através das mídias sociais. Então, as próprias agências sofrem com essa onda que nós temos hoje, onde cada produtor, cada hotel pode comercializar diretamente, criar uma rede de diálogo diretamente com o seu cliente, onde que o agenciamento ele ganha uma outra tipo de proporção, assim como também a gente percebe a incongruência da realidade que a gente vê. E eu acho que está na hora, e é completamente oportuno, bem como o Rui bem colocou, de fazer uma mudança de política de Estado. E é isso que eu gostaria de ver, tanto uma política de Estado do Ministério do Turismo cumprindo com o seu papel, porque na medida em que a gente tem metade, você tem os municípios da categoria A e B, que levam mais de 80 e poucos %, não lembro exatamente a porcentagem, do turismo nacional, eu começo a me questionar a importância até de ter um Ministério do Turismo que venha fazer um papel efetivo nisso. Eu vejo que o processo, houve uma tentativa nos programas de regionalização, de descentralização da política pública, mas não chegou na base onde são os municípios. Elas morreram em nível de regiões. Então, eu acho que o momento é fundamental para que as políticas nacionais de turismo sejam revistas em colocar os municípios como dentro do processo de protagonização. Isso até, inclusive, até eu chamar uma atenção, que até a doutora Ângela Flecha faz um comentário aqui, sobre que os dados não mostram nem as agências de eventos, que a gente vai discutir isso provavelmente em outra live lá para frente. A gente está só falando só de hotéis e agências, que é a base comercial da história. E quando o cara faz um evento, ele precisa de uma agência, ele precisa de um hotel. Então, a gente está falando, o evento ele passa até nesse contexto, até ser quase um intermediário. A gente está falando da ponta, da base da base. Eu acho que o Vades muito, muito bem acerta quando traz esse tema de discutir a base da ponta, que são os hotéis e as agências. Esse é o nosso foco hoje. São os grandes geradores de emprego, os grandes geradores de renda e que precisam ser assistidos dentro de uma política nacional que não os inclui ainda e protagoniza e muda o foco dentro de um contexto, né, regional e estadual, e que os dados que o Vades nos mostra agora reflete tudo isso em números, essa bagunça que é uma política errada que vem desde o primeiro governo Lula.
E nós não vemos agora, nessa onda de botar gente técnica do discurso do presidente, de botar gente técnica, nós não vemos isso dentro do Ministério. Isso está longe, está errado, está na hora de mudar. O que eu posso dizer, veja, vamos deixar bem claro. Hoje, aqui, a proposta desta live, dizer, nós discutirmos quem somos, os nossos quantitativos aqui, e eu peguei só 2 segmentos, só, sem desmerecer os demais, porque senão nós não vamos conseguir fazer grandes reflexões sobre isso, porque temos pouco tempo aqui para isso também, e se tiver perguntas, etc. Mas são os 2 segmentos de maior impacto. Aqui poderíamos se falar em números aqui, se colocarmos os guias de turismo, é um negócio absurdo. Absurdo. Os números que aparecem, e o que nós podemos constatar. Então, veja, como é que nós vamos falar de um Brasil com mais turismo, um Brasil com mais turismo, que a gente vê os discursos, especialmente dos secretários, do próprio ministério, etc., e aqui não vai nenhuma crítica, aqui vai discutindo, estamos aqui discutindo tese. Como é que vamos discutir um Brasil com mais turismo se os nossos soldados, o nosso exército, primeiro que não tem quem produza armas? É a mesma coisa agora. Chegou uma pandemia e descobrimos pela primeira vez na vida, depois de 500 anos, que o Brasil não tem respirador, que o Brasil não tem UTI, que o Brasil não tem avental, não tem luva, não tem máscara. Como assim? Como assim? O Brasil não tem produção? Então o que eu quero levar muito que a gente discuta, como é que nós vamos retomar se nós não nos preocuparmos com isso? Vamos retomar igual estava acontecendo? Financiando companhias aéreas, financiando grandes operadoras ou promovendo através das grandes operadoras? Volto a dizer, aqui não é nenhuma crítica. Não é nenhuma crítica. É o contrário. Eu estou dizendo o seguinte, o que o Eduardo falou. Nós temos que repensar a política de incentivo e de incremento do setor. Quais são os municípios brasileiros que não têm produtores? A Secretaria de Turismo da cidade vai produzir, e embalar, e empacotar e distribuir seus produtos? Uma operadora de São Paulo vai fazer um produto lá do Caixa Prego, do município pequenininho, que só ele sabe que tem, e ele não tem escala para uma grande operadora fazer produtos? Quer dizer, nós vamos discutir produtores, na próxima, nós vamos discutir isso. Mas aqui a questão é a seguinte, quem somos, onde estamos, e com que armas nós vamos contar? Que hoje todo mundo está dando tiro aonde pode. Eu acho que esse retrato, Vade, que você coloca nesses 4 slides do PowerPoint, ele reflete justamente o resultado de uma política ausente que não está olhando para onde deveria. Eu gosto sempre de lembrar que quase a grande totalidade das empresas de turismo no país são microempresas, são empresas familiares. São pessoas que estão ali fazendo tudo. Então, não é uma coisa que nós iremos mudar, não se muda esse cenário, ele é assim. Então, o que nós devemos fazer é olhar para políticas que consigam fazer esses pequenos empresários se tornarem, dentro de uma política de mercado, grandes potenciais geradores de divisas. Eu sempre tenho conversado muito com os empresários aqui na Arábia Saudita, por mais que o governo aqui tenha uma política de incentivo muito, muito, muito robusta e muito interessante, é o processo do empresário com as suas relações de cooperação com os seus fornecedores, que vai montar com os seus pares na sua cidade, que vai montar uma cadeia de conexões com os seus clientes para que consiga criar uma rede de contatos própria. Se esperar que isso venha de uma política nacional de turismo, está errado. Eu acho que o papel do próprio Ministério Público, Ministério do Turismo, inclusive aqui das comissões reais,
é uma função completamente reversa. Não é de cima para baixo, é de baixo para cima. É cuidando lá da ponta, é incluindo aquele sujeito que tem uma pousada, onde trabalha ele, a esposa, os filhos, a ensinar como ele tem que se integrar dentro da economia compartilhada, dentro da economia criativa, dentro dessa nova pegada do artesanal, do toque local, que isso está cada vez sendo mais apelo. Se você entrar hoje no Airbnb, hoje, qualquer lugar, vai no Airbnb, o que o Airbnb te vende? Ele não te vende mais o local onde você pode dormir, ele te vende experiências. Aprenda a fazer uma pizza em Roma, te vende curso. Então você está vivendo a experiência. E isso é o que está fazendo a grande virada. Então, política de turismo, para mim, é ensinar o pequeno lá da ponta ter acesso a ele mesmo descobrir essas potencialidades. Enquanto isso não acontecer, a gente vai seguir no fluxo que o empresário vai esperar que o poder público faça tudo. Claro, agora é uma questão de ajuda, porque o empresário precisa de crédito para manter com as portas abertas. Hoje é uma questão emergencial, todos estão na UTI. Tá, e depois que está na UTI? Vamos fazer o quê? Vai esperar o governo agora faça o roteiro, faça o evento, faça o folder? Não, empresário, não espere isso. Ah, mas a regionalização vai me ajudar. Ela não vai, ela não tem recurso para isso. Ainda mais agora, no período de recuperação, de recessão, para o qual nós vamos entrar, muito menos agora. Eu queria só pontuar aqui dois comentários. Nós temos entre o nosso público hoje o nosso grande amigo Marco Lessa. Marco, bom dia, obrigado pela tua audiência. E ele pontuou, e muito bem, dois aspectos que são os seguintes. Quando eu falei, por exemplo, que a gente precisa repensar o turismo interno e por que é que os brasileiros compram o exterior e não compram viagens internas, que eu me referi ao custo, é claro que o custo é apenas um dos componentes, como muito bem o Marco refere, à questão, nós precisamos resolver essas questões de segurança, não é? Também o marketing, que não é um marketing adequado, então tudo isso impacta. A mesma coisa com relação aos municípios ditos turísticos, nós já falamos isso na primeira live, eu me lembro que fiz essa intervenção na primeira live, que há uma diferença enorme entre potencial turístico e produto turístico. Quer dizer, o potencial não atrai turista. Quem atrai turista é o produto. E se todos os municípios, se é verdade que todos os municípios têm potencial, também é verdade que nem todos eles têm o produto na prateleira. Primeiro, que não existe a prateleira. Segundo, que, na verdade, não existe o produto. Agora, a coisa boa... Então, é tudo má notícia? Não. Na minha visão, a notícia boa sobre esse ponto é que todos eles podem se promover, podem fazer, se fizerem o marketing adequado, mas não estamos necessariamente falando, e nós falamos isso aqui na primeira live, se vocês lembram, que, sei lá, que eu dei o exemplo de Cabrobó do Sul, que eu não sei nem se existe, é um nome que eu acho engraçado, não sei se existe, tomara que não exista, porque é um exemplo que a gente dá assim, pitoresco. Claro que se Cabrobó do Sul tiver lá uma mangueira, que tem uma sombra, que não sei o quê, que projeta lá um desenho fantástico, ele não vai atrair turista da França, dos Estados Unidos, do Canadá, mas ele pode atrair turista, visitante do município vizinho, e assim, e dessa forma movimentar a economia. Então, Marco, até respondendo ao seu comentário, é isso. Claro que nem todos os municípios são turísticos, mas a atratividade, o produto, ele também pode ser criado, pode ser inventado. Depende, claro, da escala, do alcance que você quer ter e do quanto você espera trabalhar com isso. Mas eu acho que é pertinente resolver... Se nós estamos falando de turismo interno, a primeira coisa que é preciso equacionar é exatamente o marketing adequado e uma coisa que me preocupa muito, que é a segurança dos nossos municípios, que está cada vez mais difícil hoje você viajar e relaxar. Você viaja, fica nervoso, fica... né, vendo paisagens maravilhosas, mas sempre olhando por cima do ombro para não ser assaltado. Isso não é uma coisa que, convenhamos, não ajuda nada. Vamos fazer o seguinte, eu também eu vou fazer mais uma pontuação também em cima sobre um aspecto, e depois gostaria que vocês colocassem mais alguma coisa também, e aí partíssemos para responder questionamento da participação de quem está conosco ali à distância. Então, eu queria pontuar um aspecto aqui com relação a esses números,
Porque para mim, números, eles são, assim, incontestes, né? Ninguém pode contestar números. É muito... desde que verdadeiros, ninguém pode contestar. E eles demonstram uma foto, um quadro daquele momento. Então, veja, sobre o aspecto da oportunidade de negócios, veja o turismo, quanta oportunidade está oferecendo, a janela de oportunidade que está aberta aqui, não é uma janela escancarada aí de oportunidades, porque apenas, veja, nas agências de viagens, apenas 1.817 municípios de 5.570 têm agência de viagem, meu amigo. Então, nós estamos falando aqui de 3.900 municípios que precisam de agência de viagem, que precisam de produtores de turismo. Que não seja só hotel, que não seja só meio de hospedagem. Na área hoteleira, a mesma coisa. Então, há aqui um espaço muito grande para ser explorado, para embalar, porque não é a Secretaria do Município que vai fazer isso, não é o Ministério, não é a regionalização do turismo. Essas são estruturas de apoio e de fomento. Então, é o empresa... Oi. Mas me perdoa só interromper, só para pontuar uma coisa. Quando você fala que há muitos municípios que não têm agência de viagens e que precisa haver agência de viagens, eu acho que é conveniente nós reforçarmos que, nesse caso, nós estamos falando de agências de viagens de receptivo, porque, senão, eu acho que já há agências de viagens a mais. O Brasil não precisaria ter 25 mil, bastariam 10 mil e olha lá, ou menos. Depois no aspecto de venda, que nós vamos tratar sobre essa questão. Mas veja, agora é exatamente isso. Nós precisamos de produtores, porque tem dois tipos de agência de viagens. A agência de viagem emissiva e a agência de viagem receptiva. Quem produz é a agência de viagem receptiva, é que monta produtos. Porque, senão, todo município, lá do interior do Acre, lá no interior de Rondônia, ou aqui do meu Paraná também, vai ficar refém da venda de um modelo só. Quando nós falarmos de venda, vamos falar disso, que é a venda via operadoras, que é um canal de venda. E nós não podemos ficar só, ou via OTAs, nós não podemos ficar refém disso só. Independente de ser bom ou ruim, de ser barato, ser caro, não vamos entrar nisso. De um canal. Então, a cidade, se ela quer potencializar o turismo, primeira coisa, você tem agência receptiva? Veja, em Curitiba, estou falando aqui de Curitiba, e não estou falando mal, das 1.800 agências de viagens, sabe quantas, assim, eu não tenho esse número certo, mas eu conhecendo o mercado, vendo na internet, vendo a atuação, vendo os abavianos, etc., não consigo chegar a 10 dedos de uma mão, das duas mãos, 10 dedos, né? Ou seja, 10 agências de viagem de 1.800 que sejam receptivas. Então, todas tendem a ser emissivas. Mas por quê? Porque não são alertadas, porque não têm incentivos, porque não sabem fazer isso e não são preparadas para isso, quando poderiam ser estimuladas a isso, não são fomentadas, não tem tecnologia, não tinha tecnologia, nós vamos falar isso, agora tem tecnologia para isso. Então essa é uma situação que eu queria destacar, porque também a oportunidade que se mostra aqui é muito grande. Eu vou discordar um pouco, o Vades, porque eu vejo assim... Discordar que precisa de produtoras? Não acredito. Não. Eu só vou discordar um pouco no caminho. Eu acho assim que... Não é a obrigatoriedade de um município ter uma agência que ele vai conseguir ser um município que vai desenvolver o turismo, mesmo porque a agência receptiva ela vem num processo de necessidade de ter uma empresa que está se especializando em receber pessoas e cuidar delas, uma vez elas estão visitando uma cidade. O que eu quero dizer é o seguinte, que para começar, eu não tenho, então se eu não tenho agência, eu não faço nada porque eu não tenho, não.
Eu acho que o momento agora é da associação comercial, como eu disse na live passada, ou do Convention Bureau, é juntar o seu empresariado e perguntar o seguinte: na tua rede da mídia, na tua rede social, no teu Instagram, qual foi a última vez que você tem conversado com o teu público? Você tem mantido uma relação com ele? Você tem começado a criar condições para fazer que esse cara volte a te visitar? Então, ou seja, como a gente está falando do zero, os municípios, onde eu estou vendo que as coisas estão começando a criar, e na verdade a receita não é uma receita do bolo, mas é um modelo muito próspero, é quando você tem um conjunto de empresas turísticas, sejam pequenos hotéis, médios hotéis, o guia, a agência, o restaurante, começam a criar um diálogo com o seu próprio cliente e começam a trabalhar... Isso é paralelo, então você não está discordando, isso é paralelo. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, é que eu não quero que as pessoas pensem que é um fator limitador, eu não tenho agência, então eu não posso desenvolver. Talvez não é uma discordância, é um esclarecimento para que as pessoas entendam que não é a comercialização turística, mesmo porque ela demanda de você colocar seus ovos em várias cestas. Comercialização direta, você manter teu cliente, manter o contato com ele, sempre tá entrando. Eu vejo os destinos europeus que estão em proeminência fazendo exatamente esse trabalho de contato direto com o cara que visitou a localidade, fazendo esse quase que um endomarketing, trazendo esse cara mais perto dele, trazendo essa situação, também trabalhando com operadoras de grande porte, também trabalhando com agências. Eu acho que é um canal múltiplo. Agora, onde começa a história? É a independência do empresariado no desenvolvimento do seu próprio mercado, não esperando que alguém vai fazer isso por ele. Foi o que nós discutimos no primeira live. Exatamente. Então agora nós já estamos no segundo passo. Ok, demos o start lá. Temos consciência que tudo tem que partir de nós os empresários. Qual é o segundo passo? É criar e organizar a estrutura de produtos, porque senão não tem o que promover. Exatamente. Senão não tem eu acho que hoje não existe município, e eu sou muito fiel ao que eu acredito, eu acho que tudo hoje, usar um jargão aqui horroroso, mas ele cabe, tudo é turismável. Desde que você crie um processo cooperativo, colaborativo, em que as pessoas começam a divulgar as mesmas coisas dentro do processo que, em massa, você esteja várias empresas comunicando para as suas pessoas do seu Instagram, do seu Facebook, que aqui tem coisas para fazer. O problema é que o empresariado, ele quer, pela própria dinâmica de tocar o seu negócio, ele esquece de olhar para o seu vizinho não como seu competidor, como seu parceiro na hora de divulgação do município. E essas políticas, elas estão ausentes dentro do processo de institucionalização do turismo como um todo. Você pega um plano municipal de turismo, quando você olha o capítulo comercialização, puxa vida, que horror, não tem como, está errado, estão olhando outras coisas. Então, assim, já está muito necessário. O Rui está se coçando aí, o Rui está se coçando. Rui, por favor. Não, estava me ocorrendo aqui que a gente talvez precise fazer uma pergunta antes. Não sei se a gente está confundindo causa com efeito. Por que não há agências de receptivo em todos os municípios? Por que o empresário, quando resolve investir no turismo, opta pelo turismo, digamos, emissivo, exportativo, e não pelo receptivo? A gente já respondeu essa pergunta. Por que não tem agência de receptivo? A outra coisa que eu quero, prosseguindo nesse meu raciocínio, quando a gente fala de pulverizar, né, de utilizar fazer o turismo ao nível do município, sempre me ocorre o seguinte: não há como negar que é uma tendência mundial em todos os setores, não é só no turismo, a alta concentração. Ou seja, eu não vejo, sinceramente, no futuro como a gente vai prescindir das grandes operadoras.
Eu acho que é o contrário, cada vez vai haver operadoras maiores e vai haver mais concentração do mercado. O que nós não podemos esquecer, e vamos aqui citar nomes, por exemplo, é que uma grande operadora como a CVC não vai operar lá em Cabrobó do Sul, para usar a mesma coisa, aí que é o negócio. Com recursos próprios, ou seja, se existir um receptivo em Cabrobó do Sul, esse receptivo vai prestar serviços para a CVC, para as OTAs, para as grandes concentradoras, para as grandes operadoras. Então, na minha opinião, eu não sou pessoalmente contra as grandes operadoras. O que nós temos que mudar é o modus operandi. E é insano quem seja contra. É insano quem seja contra, na minha visão. Isso é uma tendência mundial e não há como escapar disso. E, aliás, é até necessário em alguns casos, até porque financeiramente são mais fortes, aguentam mais o tranco, etc. Mas, ao nível, só concluindo, ao nível do município, o que é importante perceber é que o próprio empresário, o próprio empreendedor, que nós chamamos esse nome, mas muitas vezes, a maior parte das vezes, de empreendedor não tem nada, porque não empreende, ele fica acomodado, sentado atrás do seu computador, da sua cadeira, sem fazer nada, sem se mexer. Ele tem que capacitar as suas equipes, ele tem que buscar consultorias, buscar crescer, entender o seu negócio, entender o seu concorrente, buscar alianças, né? Enfim, é uma conversa que mereceria uma outra live. Vai ser na próxima live. Nós vamos na próxima live. Só para concluir o que o Rui está falando, essa acomodação que o empresariado tem, isso é fruto da própria política de Estado brasileiro. Porque ele reclama para o prefeito lá, eu preciso divulgar o município. O prefeito, poxa, esses caras estão reclamando disso, eu não sei, deve ser isso mesmo. Como o secretário também não sabe, ele pede para o secretário. O que o secretário faz? Lança a campanha, mesmo sem recurso, tá? Mesmo tendo um dinheiro no bolso. Faz folhetinho. Faz folhetinho, o tal do folderzinho horroroso que ele faz na esquina de casa, horroroso, que não tem apelo, que tem uma dificuldade mercadológica absurda. E eu acho que isso aí que tem que. O Covid-19 tem que servir para acabar com isso. Eu acho que, infelizmente, que essa crise ela vai atingir muitas pessoas, mas eu lhe garanto que vão sobreviver os mais criativos, os empreendedores que estão buscando soluções criativas para contornar a crise. E turismo é criatividade. Toda vez a gente tem que arrumar as coisas para vender mais. E essa independência que o empresariado tem que ter da política muito condescendente do poder público, ela tem que ser rompida. Porque não tem como. Destino, cidades que deram certo foi quando o empresariado olhou para o outro, vamos trabalhar junto, vamos divulgar junto e vamos usar de canais diversificados de comercialização. Aí estão as OTAs, aí estão os outros canais, que esse é hoje o barato. Veja, perfeito. E eu estou vendo aqui também na participação do pessoal que está nos assistindo também, é que eles não conhecem da pauta que nós vamos ter, né? Por exemplo, na próxima live, na próxima terça-feira, nós vamos tratar de produção e distribuição. Vamos falar daí ter produtos e efetivamente o empreendedorismo e etc. Hoje, nós estamos nos concentrando para dizer onde estão os nossos soldados? Quem são os nossos soldados? Com que armas que eles têm? A arma deles é a agência de viagem, a arma deles é a operadora, a arma dele é o hotel, etc. Hoje, a conclusão da nossa é essa. Aonde estão distribuídos? A gente está vendo que menos de 1/3 do território nacional tem soldado presente. Dizer, essas são as conclusões de hoje. Aí, na próxima, nós vamos discutir, efetivamente, quais são as alternativas na área da produção e da distribuição. Quais são os problemas disso? Então, depois de que a gente discutir promoção e comercialização, na outra, nós vamos discutir marketing. Aí promoção e marketing, que são as ferramentas. Depois vamos discutir tecnologia, que está envolvido. E aí, tecnologia, como é que fica? É importante que os participantes, o Marco, a Letícia, o Josuel, a Ângela e todos os demais, fiquem sempre conosco nas nossas lives, porque toda terça e quinta é um tema diferente, mas complementar e em sequência, tem uma sequência lógica, é importante. Exatamente. Mas eu vou agora, vou mostrar rapidamente e vamos fazer cada um faz uma vez, talvez
vamos fazer o seguinte, minha sugestão, hora um, hora outro, vamos responder rapidamente um questionamento que tem aqui, mesmo que seja fora do contexto do tema de hoje, da live de hoje. Porque quem está participando merece ser valorizado porque está participando, então vamos lá. Rui, quer começar? Independente do tema. Olha aqui. Estou com um projeto de uma agência de Chicago que quer mandar pequenos grupos para viagens culturais. Devemos prever isso apenas para 2021 ou já para o segundo semestre? Na minha opinião, essa é muito fácil. Devemos torcer para que em 2021 seja possível, porque segundo semestre, com certeza, na minha opinião, não vai ser possível fazer esse tipo de trabalho de forma concordo com o Rui também, acho que não temos nem... Esse aqui, Rui, aproveita você que é a tua área. Qual é a pergunta? Aqui. A Ângela Flecha. E as empresas de eventos? Não sei qual é. Não há. A pergunta é muito genérica, eu não entendi o que ela quer dizer com isso. Não, as empresas de eventos, o quê? Empresas de eventos, eu também digo a mesma resposta. É o ano que vem. Empresas de eventos vai ser o mercado inteiro, quer dizer, nós estamos. É que eu não sei, porque a gente recebe aqui notícias do Brasil muitas vezes desencontradas e tal, mas assim. Eu não sei como é que o Brasil está encarando essa pandemia, se já está encarando a sério ou não. Mas pelo exemplo que nós temos aqui na Europa, 2020, esqueça, o ano acabou. Essa que é a verdade. O ano acabou, nós vamos varrer os restos, arrumar a casa, porque não se produz... Não, eu não sou tão pessimista assim, não. Acredito que não. Acabou, por exemplo, o que eu digo? Acabou, por exemplo, o 2020, e eu concordo, com o setor de eventos. O setor de eventos nem no segundo semestre vai retomar. Sim, mas eventos e turismo, em geral, eu acho. Não, o varejo começa, porque as cidades, Foz do Iguaçu, por exemplo, tá retomando aos poucos, por segmento. Então, depende da quantidade de UTI que tem, dependendo de quanto de máscara que tem, dependendo de todos os critérios ali, que a OMS e o Ministério estão definindo, os municípios, o Supremo Tribunal acabou de definir que os municípios, os estados, podem definir se abrem ou fecham o comércio. Podem legislar sobre o seu território no abre e fecha. Por quê? Porque os critérios são individuais. De repente, o município do lado está com problema, o meu está bem estruturado. Então, isso vai ter uma retomada aos poucos, eu acho, vai impactar. Mas tem um setor, por exemplo, o aéreo vai demorar um pouco mais, o evento não vai retomar esse ano. Agora, o lazer vai retomar imediatamente. Se o aéreo demora num país continental como o Brasil, está explicado, tá dada a resposta. Mas o corporativo daí? Como é que o cara vai de Fortaleza para Foz do Iguaçu? Foz do Iguaçu está lá com as cataratas abertas, com o parque aberto, mas não tem aéreo. Ou então, Foz do Iguaçu está com a pandemia controlada, mas ali Curitiba não está. Então, eu acho assim, eu acho que nem eu, refletindo melhor, nem eu tenho dados para dizer que não vai acontecer nada em 2020, mas também não há nada que me diga que o cenário vai mudar muito, muito em breve, segundo semestre que seja. Eu acho que a única verdade absoluta é que está todo mundo sem saber de nada, né? Eu dou um exemplo perfeito de que, como prova de que ninguém sabe de nada. O presidente Trump, né, americano, disse há 2 semanas numa entrevista que esperava nos Estados Unidos 100 mil ou 200 mil mortos. Ou seja, um presidente que faz uma estimativa com uma margem de erro de 100%, 100 mil ou 200 mil, a margem de erro é de 100%, significa o quê? Não sei de nada, estou chutando. Então ninguém sabe de nada. Vamos lá. Próximo. Senão vamos empolgar aqui. Eduardo, dá uma resposta aqui para o Frank Rodrigues. Na regionalização, me parece que após regularizar tudo, fica estagnado e não avança. Bem rapidinho. Ela nunca avançou. Está respondido. Está respondido. Pronto. A Deia Lúcia diz que parcerias com o Senac para treinamento de pequenos hoteleiros. Pronto, é uma saída. Sem dúvida. Ajuda. Nessa época, agora tudo ajuda.
Marcos Lessa, é isso aí, concordando com o Rui, é a Cleide Carvalho. Cleide Carvalho, o meu município está tudo parado e eu não sei como me reinventar. Vamos discutir na próxima live. Participa da próxima live, Cleide. Nós vamos falar sobre empreendedorismo, produção e distribuição. Depois vamos falar de marketing, na outra, etc. Participa das próximas lives. A DEA, operadoras turísticas, claro, né, faz parte do nosso elo, importante elo da cadeia. Ângela, Cleide, nesse momento todos nós sentimos o mesmo. Perfeito, ela concordando com a Cleide da dificuldade. Por isso que nós estamos fazendo essas lives, para ajudar a debater, desmistificar um pouco, democratizar o debate. Tem que parar de ser só nos tapetes vermelhos, tem que estar ou azuis. Marcos Lessa, já o Rui acho que respondeu, é porque não querem contratar uma consultoria do Sebrae ou entidade, porque não é empreendedora, porque tem cultura acomodada. Isso também é uma questão muito pacífica e vamos discutir aprofundadamente na próxima live. O empresário tem parcela de culpa. Muitos casos priorizam trocar o carro do ano e capacitar um colaborador. Perfeito, perfeito. Não precisamos avançar nisso, porque na próxima nós vamos tratar mais. Hotéis ficam com Runtex. Eita. Não vamos falar. Já vamos chegar lá. Passa. Cláudio Ramos. Acredito que o papel do poder público em nível estadual e federal é apenas de estimular o protagonismo local. Eduardo, isso é para você. Local das lideranças por meio da sua governança. Sobretudo, neste momento, com maior envolvimento do empresário que está inerte. Não tem outro caminho. O produto deve ser pensado e criado internamente. Penso que é necessário, sim, uma agência de receptivo na região, e não necessariamente em cada município turístico. Concorda? Eu queria responder isso, e vou falar na próxima aí. E daí você fala, Eduardo. Perfeitamente. Nós temos que começar pelas 333 regiões turísticas. Tem que ter, no mínimo, uma agência de receptivo numa região turística. E aí, esta agência de receptivo organiza, se necessário for, nos outros municípios. Então, isso é fundamental. Eduardo, complemento. Eu acho que o processo tem que ser criado naturalmente. Não é imposto que cada região tem que ter uma agência. Ela tem que ter agência onde tem caldo, onde tem volume, e esse volume é gerado pelos empresários locais, a partir do entendimento que ele, com os seus pares, são os verdadeiros protagonizadores e não tem que ficar esperando que o Estado resolva isso para ele. O turismo é uma atividade comercial e o Estado não é vendedor. Mas aqui ele não está falando do Estado, ele não está falando do Estado, ele está falando da organização, a própria os atores da regionalização, não os governos, os atores, mas nós vamos discutir na próxima. Mas hoje a regionalização é um projeto de governo e acaba passando pelo carimbo do governo, que eu sou muito contra isso aí. Mas vamos lá. Vamos lá. Letícia, então, estamos querendo abrir aqui na região que mora um receptivo, mas ainda estamos esbarrando no problema de financiamento. É muito difícil. Letícia, te convido, e aí, em nome de todo mundo, participe das outras, especialmente da próxima live e das próximas lives, porque nós vamos discutir aprofundadamente isso. E tem alternativa, sim. Tem alternativa, sim. Te convido a participar ativamente. Financiamento para quê? Capital de giro? Né? Hoje é o que tem. Hoje em relação a hoje. A DEA, de novo, nova participação. Obrigado, DEA, por estar constantemente participando. Fazer um trabalho conjunto com as secretarias de turismo municipais, divulgando os produtos e serviços turísticos. O que vocês têm a dizer? Como é que é fazer um trabalho conjunto com os turismo? Não, errado, DEA, não vai por aí, tá errado. Lá vamos nós para o folhetinho de novo, para o folder. Tá errado, sai dessa, foge disso aí, esse negócio da Secretaria de Turismo não tem que divulgar nada, não é papel do governo. Veja bem, existe um lema que eu gostaria que você escutasse com muita atenção, que isso é mais verdade do mundo. As pessoas a cada vez mais acreditam menos do que o governo diz sobre si próprio. Então, acreditar que a secretaria vai fazer, as pessoas não vão acreditar. Quem acredita... Nós vamos falar do painel da promoção e marketing.
Marcos Lessa, de novo, o setor é muito amador e temos de aproveitar para organizar. O país não prioriza o segmento. Perfeito, Marcos. É para isso que nós estamos aqui fazendo isso. A política pública, ela é amadora. Ela é política amadora, de botequim de esquina. Não vai levar a lugar nenhum nunca. Aqui a Letícia Freitas. Não, aqui, por exemplo, não tem nenhuma empresa, não sei de onde é que é o município dela, mas aqui, não, por exemplo, não tem nenhuma empresa de transporte turístico. Aluguel de carro, sim, mas não de van, ônibus. Moro no Nordeste do Pará. Belém fica a 200 quilômetros, mas como é que aluga carro sempre lá? Fica inviável. Por isso, ao menos teríamos que investir em compra de veículo. Não tem jeito. Perfeito, é uma das saídas. Vamos tratar lá no próxima live. As entidades não prosperam. O Marcos Lessa participando novamente, ativamente. É hora de rever. Estou de acordo. União e criatividade. Rui. Bom, o Marco Lessa não me surpreende, porque como eu trabalho com ele, para quem não sabe, eu trabalho com ele, conheço o Marco há mais de 20 anos, é um excepcional empreendedor, ele deve estar se coçando lá em casa, impedido de sair, mas já deve estar bolando mais umas 5 ou 6 iniciativas, e quando ele fala que é preciso criatividade, eu vou aqui, Marco, me permita dizer aqui uma frase que você usa sempre internamente para os seus colaboradores e que eu acho que cabe como uma luva aqui para os empreendedores, para os novos empreendedores. Cada vez mais é preciso que a gente saia do modelo de trenzinho, onde tem uma locomotiva puxando os vagões no mesmo trilho, e adote o autorama. Isso é uma figura de linguagem que o Marco usa muito, que é, você tem que trabalhar em várias pistas, pôr um carrinho em cada pista e tocar todos simultaneamente, ou seja, tem que usar a criatividade para empreender com criatividade, mas em setores, quando eu digo setores, em segmentos diversos, ou seja, não concentrar tudo na mesma iniciativa, é uma das saídas para a crise essa. Perfeito, eu estou procurando aqui uma participação, como eu sei que o Eduardo tem horário para sair agora, vamos ver aqui uma participação que eu só... para ver se o Eduardo que vai mais na área dele aqui. Vamos ver, estou vendo aqui, estou correndo a timeline. Da Aline Meireles ali está interessante. Vamos lá, Aline. Eu vou ler aqui rapidamente. Aline Meireles. Nosso destino é sempre muito buscado por todas as esferas, internas, brasileiros, externos, estrangeiros, lençóis maranhenses. Opa, com certeza. Mas os governos municipal e estadual não permitem o exercício da cadeia do turismo. Como prover segurança para os nossos clientes? Seu próprio poder público está trabalhando contra. Tenho investido em equipamento, em estratégias de experiências diferenciadas para o cliente, mas ele não pode chegar aqui por conta dos bloqueios. A próxima live vai ser interessantíssima em cima disso. Olha, Aline, esse é um exemplo claro da desconexão entre o que o governo fala, dizendo que o turismo é importante, que a política, aquele jargão que eu acho horroroso, é uma indústria sem chaminé, que eu acho horroroso, mas isso é um exemplo claro de qual é o tamanho da desconexão daquilo que o governo fala, daquilo que acontece na ponta. O governo, para mim, no turismo, ele tem que cuidar das empresas no sentido de dar incentivos num diálogo muito forte com o poder legislativo, chama-se agenda legislativa, e prover condições mínimas que as pessoas tenham acesso aos lugares, que é o teu caso. Infraestrutura de acesso, é simples. Claro. Então, se o governo não investe no mínimo para que o serviço ocorra, não tem serviço. Então, isso reflete, claro. A minha sugestão, Aline, é você juntar os empresários de Lençóis Maranhenses e pautar dentro da Câmara de Vereadores e ver quem é o deputado federal do prefeito, a base, e chamar os deputados federais que compõem a base do Congresso, aliada aí ao ambiente político, e mostrar os problemas. E o Poder Legislativo, então os deputados estaduais do teu estado, eles têm grande poder dentro do Executivo. Então, só que isso não adianta você levantar a bandeira, estou aqui, não. É importante que você junte o seu conselho,
junte o convênio, a ação comercial, faça, junte em bloco, aproxime-se da tua Câmara de Vereadores, chama os vereadores para trabalhar junto contigo, para que eles acionem os seus deputados estaduais e federais, para que esse problema chegue aonde tem que chegar, que é no Executivo, que é onde o problema se origina e onde é a solução dele. Essa é a minha orientação, é política. Não gosto de política, então não adianta reclamar. Tem política, ressaltando aquele primeiro debate na primeira live. E tudo isso está nas nossas mãos. Não queiramos nós esperar que o Sebrae vai resolver, vamos esperar a orientação, a convocação, que a regionalização vai resolver. Não, se for preciso, tome iniciativa, reúna os empresários, você mesmo. Na primeira reunião não vai ninguém, na segunda vem 2, na terceira vem 5, e debata isso. Não vamos esperar nós, empresários, esperar do governo. Atividade turística é uma atividade econômica essencialmente privada. É isso que nós temos que ter consciência. Inclusive, Aline, uma coisa que eu sempre conversei com os empresários, onde eu atuei, sempre disse para eles, os vereadores e o prefeito têm medo de empresário. Se o empresário começa a reclamar em bloco, o prefeito tem medo. Por quê? Porque é um troço chamado campanha, ele vai precisar de financiamento, ele vai precisar pedir dinheiro, ajuda, apoio para comprar a cesta básica, para comprar o tanque de gasolina para mandar o carro rodar, para gritar o nome dele. Então, existe uma relação. Use e abuse desta relação empresarial, mas você tem que trabalhar isso em conjunto. Sozinha, andorinha não faz verão. Rui, alguma contribuição aqui também? Não me ocorre nada. Bom, Eduardo, fique à vontade. Não sei se tem mais 5 minutos, eu consegui atrasar aí. Então, pronto. Vamos ver aqui mais umas perguntas aqui. Vamos ver. Obrigado, Bazan, José Carlos Bazan, batalhador popular Pardal, lá de Cuiabá, participando, um ambientalista de primeira linha, que pensa no desenvolvimento social e econômico e ambiental, casados juntos. Com certeza, ali, eu acho que o que você quis dizer, Bazan, ali é turismo emissivo versus lazer, aí, eu acho que, ou corporativo e lazer, né? Então, tem que unir, mas tem que potencializar. Eu sei do teu esforço que você vem fazendo em favor de potencializar o turismo receptivo ali em Cuiabá e toda a região, né? Aí do Pantanal, etc. Né? Vamos ver aqui quem mais? A Joanilda. Janailda Saboia Marques. Tem o segmento de turismo de negócios. Não dá para tratar turismo exclusivamente como lazer. Rui, começa. Rui, vai. Eu tenho um comentário para Janailda. Tem. Aliás, é um segmento que boa parte dos brasileiros desconhece, né? Mas quem conversa com hoteleiros, por exemplo, ou quem sabe o que são as TMCs, as agências de turismo corporativo, sabe bem qual é a força do turismo de negócio, turismo de eventos, enfim. Na minha opinião, não na minha opinião, há dados que comprovam isso, talvez o maior faturamento. Perguntem para as companhias aéreas e para a hotelaria, de onde vem o seu faturamento, qual o percentual de faturamento que vem das agências corporativas e o que vem das agências de lazer, e aí está dada essa resposta. Claro que é importantíssimo o turismo do negócio. Janailda, tem uma boa notícia para te dar. Eu participei ontem de uma webinar com alguns consultores que fazem mais ou menos o que eu faço aqui na Arábia, só que lá no Extremo Oriente, lá na China, Malásia e por nessa região, e lá são os primeiros sinais de recuperação econômica, é o turismo de negócios, tá? Então, prepare-se que, de hora que retomar, é o negócio que começa a crescer primeiro. Então, já se programa, conversa com os seus fornecedores, tenta ver promoções, tenta ver alternativas de diálogo, porque assim que a coisa retomar, o turismo de negócios, de final de semana, para fugir desta loucura da quarentena,
vai ser os 2 segmentos que vão bombar em primeiro lugar. Aproveito aqui que você está falando, completa o Maurício aqui também, que é da área de eventos, São Paulo. Obrigado, Maurício, pela participação. Bom dia a todos. O que vocês me dizem sobre a importância e a necessidade do plano diretor de turismo? Mas eu queria já falar um negócio bem claramente do que eu penso. Plano diretor de turismo para servir de encher prateleira de secretário de turismo ou balcão de prefeito, é melhor que não tenha. Não serve para nada, não tem pragmatismo nenhum. Então, ou reveja-se esse conceito. Mas vai ali, Eduardo, você que esse é o teu chão. Eu tenho um texto publicado no blog que vai exatamente sobre isso, mas eu vou refazer uma pergunta para você, Maurício Costa, para você nos enviar de novo na próxima live. A minha pergunta que eu tenho para você é o seguinte: no plano diretor do turismo que do seu município, lá está o orçamento? Já está empenhado no orçamento para os próximos anos? Ou pelo menos para o ano que vem? Ou já teve no ano anterior? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta: o plano diretor estabelece muito, mas muito claro, límpido e cristalino o papel do poder público, das entidades, do conselho, do convention bureau da tua cidade. Se essas 2 questões não estiverem claras, aí eu referendo o que o Vaz acabou de falar, vai ser um documento para que o prefeito apresente numa cerimônia e ele rapidamente volta para a prateleira, porque ninguém vai ler. E digo mais até, aí tem que tomar cuidado. Municípios, sejam pragmáticos na organização desse planejamento. Porque o que tem de consultor hoje, vendendo consultoria, e falando nisso e não entendendo patavina nenhuma, assim, eu estou falando em tese, não estou especificando. Tem muita gente boa, no mercado, mas tem muita gente boa no mercado. Então, seleciona muito bem, mas tem que ser voltado para produção de ISS turismo. Se o plano diretor não resulte em receita, que é qualidade para melhoria da qualidade de vida da população local, e isso se dá com ISS turismo, não vale, não tem resultado o plano diretor. É só política, é só institucional. Eu acho que deviam mudar o nome, inclusive, de plano diretor de turismo para plano executivo de turismo, para incentivar um pouquinho mais. Gostei da ideia. Para sinalizar que isso não é apenas um plano que direciona ações, é um plano para executar Eduardo? O Rui só tem sacadas aí. Eu gosto muito do plano. Então vamos mudar para plano executivo de turismo. Assim, Maurício, a conta é simples. Se não tiver dinheiro, orçamento claro de onde vai vir o dinheiro para bancar a história, se não deixar claro quem vai fazer o quê e como é que você mede isso aí no final das contas, e o que o Vades comentou, não tem claro qual é o objetivo, a ponta final de resultado, qual é o goal, qual é o objetivo final em termos de números, o plano diretor ele vira só um documento que não serve para chongas. Exatamente. Bem, aliás, quer fazer um comentário só? Aliás, se a gente olhar a Política Nacional de Turismo, ela não determina nem isso claro. Em relação ao plano diretor, claro, chuta números ao Léo, sem dizer exatamente como vão chegar naqueles números. Isso reflete, cai para os estados, que olham para o Ministério do Turismo e se baseiam nele, e os municípios olham para os estados. Então, é uma corrente que não diz quem paga a conta, quem faz o quê e qual é o objetivo claro. Isso vem desde uma política nacional, perpassa pela estadual e desemboca no município, e é claro que a coisa não vai funcionar. Bem, vamos encaminhando para o final. Eu tenho uma consideração a mais fazer, depois vou passar para vocês também. Passamos aí rapidamente por todos, se eu não me engano, acho que passamos por todo, parece que entrou mais uma agora no final. Ricardo Luiz Nunes, vamos ver. Vamos ver o que o Ricardo está dizendo aqui. Objetivamente, o que fazer para recuperar esses meses parados? Turismo esse ano acabou. Como empresário, o que fazer para não falir? Atividade turística é responsabilidade privada, mas sem colaboração dos órgãos competentes ficará inviável. Teremos uma realidade muito diferente após pandemia. O medo dos lugares fechados dentro dos transportes, seja avião, ônibus ou van.
não esquecendo que estes meses parados fizeram os brasileiros gastarem seu dinheiro, que era para o lazer, na própria subsistência, possivelmente aqui. Veja, Ricardo, uma coisa, participe, uma das iniciativas, esta iniciativa nossa, de democratizar esse debate com um mínimo de aprofundamento, e para isso vamos fazer 15 lives para ter esse aprofundamento. Então, o que eu te digo sobre a minha ótica? Que nós estamos fazendo essas lives porque não podemos ficar parados. É uma das saídas, é discutirmos, é democratizar esse debate para encontrar saídas. E, principalmente, evangelizar, porque os empresários estão acostumados de que tudo sai dos governos. E no turismo não é assim. Vai ver nos países, nos Estados Unidos, na Europa, os governos mandam muito pouco no turismo. Quem toma a iniciativa são os empresários. E mais, com a pandemia, os cofres dos governos estaduais e federal estão esvaziados. Eles não vão ter dinheiro para cafezinho. Eles não vão ter dinheiro para fazer... Vão ter que fazer live. Na próxima live, eu tenho uma informação que eu peguei aqui com o pessoal que cuida dos convention bureaus na Europa, que vai ser muito interessante para responder isso aí. Tá? Eu tenho que sair por causa da hora. Obrigado pela tua participação e pela tua generosidade aí, amigo Eduardo Mielke, para compartilhar o seu conhecimento ali conosco. Nós vamos só fazer um encerramento, eu fico com o Rui mais um pouquinho, e fazermos um encerramento aqui, e ver mais duas perguntas que estão aqui, e aí também estamos já concluindo, porque já estamos a 1h16. Tá, vamos... Um abraço para vocês, o Rui, abraço. Um abraço, Eduardo. Um abraço, Eduardo. Obrigado. Eu queria ainda voltar um pouquinho a a pergunta anterior, aquela pergunta grande do Ricardo, e, na verdade, contrapor um pouquinho aquilo que você falou, até com experiência no que nós estamos vivendo aqui na Europa. Veja, essa pandemia, essa crise atual é completamente fora da curva, que era uma coisa inesperada, como eu disse na minha intervenção anterior, ninguém mesmo sabe o que fazer, são tudo palpites. Mas, quando o Vades diz que os governos não vão ter dinheiro para cafezinho, me ocorre também o seguinte: o que é que está acontecendo aqui na Europa e o que aconteceu nos Estados Unidos? É uma coisa atípica, mas é a hora realmente do governo botar dinheiro. Lembre-se, não estamos mais preocupados. Nesse momento, né, Rui? Nesse momento. Ou seja, não estamos mais preocupados com déficit orçamental, com endividamento dos países. A própria União Europeia aqui autorizou, que tem uma regra que os países não podem ter mais do que 107% do PIB de endividamento, liberou. Ou seja, as nações, o conjunto das nações estão entendendo que essa crise é tão forte, é tão avassaladora, tão destrutiva das economias, que não é hora dos governos pensarem em equilíbrio de contas. Isso nós resolvemos depois. Rui, me permite só... não vamos entrar nessa aqui, porque nós prometemos fazer um esforço sobre-humano para não debater o problema atual. Não, mas a pergunta dele com relação ao dinheiro é que talvez, estranhamente, agora haja dinheiro. Agora tem que ter. Os governos vão ter que botar dinheiro, porque ele está perguntando como fazer para não falir, para não quebrar. Então, nesse momento, o governo tem que abrir o cofre, não tem outra maneira. Exatamente. Então, neste momento, é o que está sendo feito e tem que abrir mesmo, por isso, um orçamento de guerra. Tem um orçamento de guerra que foi votado. Agora, a questão depois se a pandemia pegou a gente de surpresa e sem dinheiro, de calça curta, sem estrutura, e precisando agora que o governo nos salve, a saída não pode pegar a gente de calça curta. E não adianta a gente querer retomar no mesmo modelo que vinha sendo feito. Claro, fazer igual e esperar resultado diferente. Exatamente. Vamos ver o que o Murilo aqui... Não, Márcia, desculpa. Márcia Merlo. Muita gente acha que as pessoas não viajarão como antes,
já que eu acho que viajarão loucamente como se não houvesse amanhã. O que acham? Eu falei isso ontem, ontem não, na terça-feira, se você lembra, que há uma pesquisa, não, na verdade não é uma pesquisa, eu li um comentário de um analista aqui em Portugal que dizia que, ao contrário do que prevêem as pesquisas, de que o setor de turismo seria o último a retomar as atividades, seria o último a se levantar, talvez seja o contrário, porque as pessoas, depois do confinamento, depois desse distanciamento social imposto, estão tão ávidas para sair de casa, para conviver, para sair, que abraço, tomar um shopping. Talvez o turismo seja uma das atividades que mais depressa retome o ritmo, porque as pessoas têm, como ela mesma diz aí, ânsia de viajar como se o mundo acabasse amanhã, porque nós descobrimos agora que, de repente, pode acabar amanhã. Então, é bom a gente aproveitar cada minuto, né? É verdade, tanta coisa de surpresa assim. Veja, Rui, eu também queria colocar à disposição, você coloca se você quiser, nós não falamos, não combinamos, como eu disse, nós não estamos combinando nada do nosso papo, nós só combinamos o tema. Então, eu queria colocar o seguinte: nós temos lives todas as terças e todas as quintas, das 9 até as 9, até o máximo 9h30, 10h30. Agora já, por exemplo, são 1h20, está sendo 10h20, né? 10h22, aqui. Eu me disponho a fazer nas quartas e nas sextas, ou sábados ou domingo, porque eu respiro turismo, 24 horas por dia, e eu me coloco à disposição para aqueles municípios, para aquelas regiões turísticas, as IGRs, as secretarias de turismo, os conselhos municipais de turismo, para fazer debates complementares à live que a gente já teve. Então, nós tivemos a primeira e a segunda. A primeira foi com foco quem são os novos protagonistas, que são os municípios, são os empresários. Esta de hoje, quem somos os destinos, os produtores e os varejistas, quem somos e como estamos distribuindo, qual é o nosso exército. Se vocês quiserem fazer lives igual essa, exclusivamente para os seus participantes ali, para os seus atores locais, aí os empreendedores, o governo local, pode organizar. Da minha parte, eu estarei à disposição, só dependendo de a gente agendar com 2, 3 dias de antecedência, já que estamos semi-enclausurados, então a agenda fica mais fácil, e então, para debatermos o que já foi debatido nas lives anteriores, aprofundar mais sobre a ótica da sua cidade e da sua região. Eu me disponho a isso. Você, eu acho também, né, Rui? Também. Sozinhos ou juntos podemos fazer isso. Só se for juntos, temos que combinar horário por conta de que aqui, por exemplo, é 10 da manhã. Ali, você é que horas ali, Rui? Aqui em Portugal agora são 14h23. 14h23, ou seja, são 4 horas a mais do que o Brasil. 4 horas a mais. Então, normalmente tem que ser pela manhã. Mas nas quartas, segundas, quartas e sextas, a gente está à disposição, dependendo só da agenda, mas que não é tão difícil aqui nesse momento, para fazermos isso. Alguma coisa para finalizar, Rui? Não, queria só reforçar esse seu convite, estou à disposição, claro, como você disse, com antecedência, porque a gente, apesar de confinado, que na verdade não é confinamento, nós em Portugal estamos num isolamento social, significa que não há aglomerações, mas a gente pode sair à rua, pode sair para caminhar, pode fazer compras no supermercado, ir à farmácia, enfim. Então, há algumas atividades do dia a dia que eu continuo executando e tenho algumas outras atividades profissionais. Então, eu precisaria que fosse avisado, vá lá, com pelo menos 24, 48 horas de antecedência, ok? No mais, eu queria aproveitar para agradecer a todo mundo que participou, agradecer especificamente, com mais ênfase, as pessoas que participaram ativamente fazendo perguntas, colocando as questões, e dizer, gente, levar uma palavra de esperança que
o que nos resta é realmente isso, é discutir. Ninguém tem respostas prontas, ninguém tem soluções. Se eu soubesse a resposta exata à maioria das perguntas que foram feitas aí, eu estaria milionário, não vou mentir para vocês, ou seja, não sei eu e não sabe ninguém, quem disser que sabe está mentindo, né? Mas a gente está aqui porque, às vezes, como dizia o filósofo, né, as pessoas não gostam muito dele, do Karl Marx, mas enfim, teve seu... Também não sou adepto enfim, da ideologia, mas ele dizia uma frase que é lapidar, que é: da discussão nasce a luz. Então, né, a gente tem que discutir para encontrar soluções, para encontrar saídas, e é isso que nós nos propomos a fazer aqui todas as terças e quintas-feiras. Beleza. Da minha parte, eu queria só... Eu vou voltar a dar um destaque aqui para a tela, chamar a atenção, que, veja, o tema de hoje foi destinos, produtores e varejistas. Quem, quantos, onde estamos? Então, imagine você num cenário de guerra. A retomada, todo mundo vai disputar espaço e tem que disputar espaço. Então, veja, nós temos aqui mais de 3.800 municípios que não tem quem produza os produtos locais para oferecer, para empacotar, embalar e distribuir, que nós vamos tratar da próxima. Então o que nós podemos concluir aqui? Que os nossos soldados e as nossas armas, que são os hotéis, são os produtores, etc., os nossos soldados e os nossos produtos, os nossos insumos, estão todos mal distribuídos no país. Estão mal distribuídos. E isso não é governo que vai resolver, nem governos estaduais, nem governo federal, nem governos municipais. Isso que vai resolver serão os empresários. E aqui não vai crítica aos governos. É que não compete a eles. Nós queremos cobrar algo que eles não podem oferecer. Então, veja, se eu estou falando que apenas 32% dos municípios brasileiros, ou 1.817 de 5.570, têm agência de viagens, e dessas 95%, mais de 95%, são emissivas, ou seja, são só bilheteiro, estão só vendendo, e aqui não é demérito também, nós vamos tratar na próxima live, então tem oportunidade de negócio. Tem 77% dos municípios, 67% dos municípios brasileiros, aqui arredondando, estão ávidos para vender seus produtos e serviços e disponibilizar na prateleira para ser comprado, e não tem quem faça. Que apenas 27% dos municípios têm tem hotel com cadastro. Então, olha a oportunidade. E sendo que 2.000, não vamos falar dos 5.570, tem 2.694 municípios já chancelados que são de potencial turístico. Não precisamos pegar 5.570, vamos trabalhar só com esses. Colocar uma agência emissível em cada uma dessas cidades, em cada uma das 333 regiões turísticas. Olha a oportunidade de negócio que tem aí. Então, em tempos de crise, nós estamos aqui apontando que há a solução se nós pensarmos diferente. Então, eu acho que é isso que nós precisamos efetivamente para chegar a resultado diferente, né, Rui? Então, sim. Pessoal, obrigado aí pela participação de vocês. Participe das próximas lives. Volto a dizer, todas as terças, se você quiser participar ao vivo, e aí você tem chance de colocar seu questionamento em debate, todas as terças às 9 horas e todas as quintas às 9 horas, até o final de maio. Até o final de maio. Para quê? Para nós pensarmos e refletirmos em encontrar soluções para a retomada. E uma retomada diferente, porque ninguém vai buscar obter resultado diferente se fizer como vinha sendo feito. E como vinha sendo feito, pegou todo mundo de calça curta. Provou que está errado. Provamos que estamos no caminho errado. Então, obrigado. Rui, um abraço. Até terça. Até Bom fim de semana para todos. Valeu.